Que bom ter a sua presença mais uma vez aqui. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Já se inscreve, compartilha o vídeo, ativa as notificações. Com a partida do apóstolo Rina, muitas pessoas deixaram comentários ruins e outras também reconheceram o bem que ele fez para eles na sua vida espiritual. A questão não é depois que morreu virou santo, não é isso. Mas cada qual vai prestar conta diante de Deus, e não somos nós que vamos dizer se a pessoa vai para o céu ou vai para o inferno, fez isso ou fez aquilo. Antes de morrer, ele deixou duas palavras importantes. Eu gostaria de deixar esses dois vídeos para vocês. E é isso, temos que a cada dia estarmos buscando essa preparação. Não digo a preparação para a morte, porque ninguém vai estar preparado, mas a preparação com Cristo. Tá certo? Porque nós não sabemos o dia que o Senhor vai nos chamar, tá bom? Deus abençoe, um abraço. Ó, tem um versículo que fala: aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Quais seriam as últimas palavras do Rino? Um ensinamento, alguma coisa para o mundo, assim? As minhas últimas palavras, se eu tivesse chance de dizer, seriam essas. Essas palavras seriam: vivam por aquilo que vocês creem. Se vocês creem em Jesus, vivam a verdade do dia. Que as suas atitudes, que as suas ações sejam maiores, mais influentes do que a sua própria pregação. Porque o mundo está precisando ouvir a verdade. Uma honra ter acreditado, ter enxergado um produto final. Os difamadores disseram a ela que eu tinha amantes, que eu estava traindo e que eu queria trocá-la por outra mulher. E ainda que eu a colocaria num hospício para ser livre para casar com outra. E por mais absurda e sem pé nem cabeça que essa história seja para aqueles que nos conhecem, ela, acreditando que aquela difamadora era uma líder espiritual, abraçou aquelas acusações como verdade absoluta. O áudio que covarde e criminosamente foi divulgado essa semana, ele é exatamente daquele momento, exatamente do momento em que ela ouviu essa difamação, absolutamente abalada, transtornada, como qualquer mulher ficaria, e cheia de raiva, com gatilhos emocionais ativados por todas as traições e agressões que ela viveu num casamento que terminou em divórcio anterior à sua conversão. Ela disse coisas terríveis, horrorosas sobre mim, talvez para se defender de um ataque que ela imaginou que iria acontecer, mas ele nunca aconteceu, ele nunca aconteceria, e ele em nenhum cenário acontecerá. O que eu posso garantir é que ela nunca começou a tomar tramal por ter sido agredida por mim. Isso simplesmente não é verdade. O que eu posso garantir é que ela o fez por conta das fortes dores agudas, crônicas, de uma fibromialgia. Eu acordava com ela chorando de madrugada. Nem tampouco é verdade que eu uso os meus filhos para atingi-la ou que eu só penso em gostosonas. O que eu posso afirmar é que eu sou fiel à minha esposa desde que nós casamos, e antes eu fui fiel a cada namorada que eu tive. Eu nunca traí ninguém, nem antes da minha conversão. Eu nunca traí a pastora Denise. Nós tivemos sim uma crise devastadora, nós nos perdemos, nós nos ofendemos, nós entramos na carne, nós entramos em um ciclo de destruição. Há outros áudios, talvez outros vídeos que ela gravou quando ela achou que eu iria interná-la, com brigas bem piores do que aquele que foi divulgado no ano passado. Eu não traí, mas eu errei com ela. Eu sou sacerdote, se nós chegamos nesse lugar, eu assumo a responsabilidade. Eu errei, mas não traindo. O que eu errei? Eu errei com o fato de aconselhar mulheres, por exemplo, solteiras, isso a incomodava, e eu não percebi o quanto. Eu errei em não perceber as suas necessidades. Eu falhei com ela. Ainda que esses aconselhamentos fossem sempre em lugares públicos, ou na própria igreja, ou na minha sala, cuja porta tem um recorte de vidro com total transparência, nós
tivemos discussões piores do que nós gostaríamos de ter tido. Isso foi há mais de um ano. Nós nos afastamos das nossas atividades ministeriais. Eu nunca disse que eu ficaria um ano fora. O que eu disse, quem viu uma declaração na igreja foi: eu nunca tirei um ano sabático, como alguns líderes conseguem fazer, mas dessa vez eu vou ter que tirar tempo para cuidar da minha família, porque não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a minha casa. Então quem faz essa interpretação e me acusa dessa forma, está agindo de má fé, ou não assistiu direito o que foi dito. Eu acabava voltando para as minhas práticas. Sim, você achava que você era um super protegido e não mudava as práticas. Não, na verdade não. Eu sabia que eu estava errado, mas as pessoas que tentam se converter, que escolhem se converter, elas sabem exatamente o que é essa luta entre carne e espírito. Se o pecado fosse ruim, as pessoas não pecavam. Então tem uma fase que você vai ficar naquela luta. Não, eu quero andar com Deus, só que você sabe exatamente o que isso implica quando você está desviado. Sim. Você sabe que você vai ter que abandonar certas práticas, você sabe que você vai ter que se santificar. Então eu dizia, não, cara, daqui a pouco eu volto, daqui a pouco eu volto. Eu sabia, eu tinha certeza que mais hora ou menos hora eu ia voltar, isso estava bem claro para mim, só que eu tentava adiar isso o máximo possível, porque naquela fase eu estava querendo curtir as coisas desse mundo. Meu alvo era a autogratificação, até o momento que eu tive uma experiência que eu não consegui fingir que ela não aconteceu. Eu tô na Trindade, que é uma praia entre São Paulo e Rio de Janeiro, fiquei acampado lá uma semana surfando, e num dos dias eu tive uma visão de um redemoinho e uma voz gargalhava e gritava: eu vou te tragar, eu vou te tragar. E eu sabia exatamente o que era. Eu comecei a perceber que eu estava me afastando tanto de Deus em função dos meus pecados, que eu estava me aproximando das trevas a ponto de eu ter esse tipo de experiência ruim, de eu ser oprimido por esse tipo de atmosfera espiritual. E você entendeu que aquilo era algo que realmente estava acontecendo como um aviso, ou você achou que era um efeito da maconha ou do sei lá o quê? Você tendo a experiência, você sabe o que está acontecendo com você. Os outros talvez não acreditem, mas você sabe o que você está vivendo. Sim. Então ficou claro que era um recado como Deus dizendo: você está saindo do meu campo de proteção, você está entrando no campo do inimigo, e aí vai ser você e ele. E aí eu fiz uma oração rápida, eu lembrei um corinho que eu aprendi na infância, que era o único que eu conseguia lembrar, que dizia: Senhor, és tu meu gozo, meu prazer, se o céu não é o meu lar, Senhor, que vou fazer? Avisto no portal um anjo a me chamar, no lar celestial quero logo estar. Cantei esse corinho umas 20 vezes, até sair aquela coisa ruim que eu estava sentindo.